No vídeo passado, o narrador falou sobre a Capone, essa dançarina decadente, né, que era uma grande dançarina famosa e depois acabou conhecendo a decadência, e o narrador a encontra na rua com dando para ver a sua meia furada. Na minha opinião, o Machado de Assis estava fazendo referência a uma grande, não referência, não é referência. O Machado de Assis usou essa Capone para pensar na história real de uma grande cantora lírica, muito famosa nos Estados Unidos, no Brasil, no século XIX, que é Candiani, né? Essa cantora vai aparecer em diversas passagens na obra do Machado de Assis. Eu não vou desenvolver o tema da Candiani, que eu acho interessantíssimo aqui, porque eu já o desenvolvi numa crônica que eu acabei de gravar, está disponível aqui no canal. Então você entra na playlist do Machado, Crônicas do Machado de Assis. Se eu não me engano, é a crônica de 1º de julho de 1877, ok? Se você tiver dificuldade para achá-la, não, é 15 de julho de 1877. Se você tiver dificuldade para achá-la, me diga que eu coloco aqui no link, ou se eu lembrar, eu coloco aqui o link na descrição. Okay? Então, vamos para o capítulo 13, Epígrafe. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Qual a epígrafe? Dico que quando l'anima malnata, ou seja, digo que quando a alma mal nascida. Esse verso do canto 5 da Divina Comédia de Dante. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse por alguma e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro e totalmente escuro. Peraí, isso daqui é muito importante porque é uma dica de leitura do próprio narrador, do próprio Aires, né? Este verso da Divina Comédia é o quê? Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas que o leitor do livro penetre o que for menos claro e totalmente escuro. Bom, como eu já falei para você, esse verso é quando as pessoas se apresentam em frente ao Minos. Basicamente, nós estamos na porta do inferno. Lembre-se que na Divina Comédia, o inferno é dividido em círculos, né? Cada vez, quanto mais fundo você vai, mais sério é o pecado, menor o círculo e mais sofrimento há. Okay? Na porta do segundo círculo infernal, nós temos o Minos. O primeiro círculo mais ou menos não conta porque ele o limbo, né? São pessoas que morreram antes de Jesus ter nascido, então eles não podem exatamente ir para o inferno, né? Segundo Dante, segundo a doutrina do Dante, ou a doutrina a qual Dante subscreve. Então, na verdade, nós estamos a partir do segundo círculo infernal, que é o círculo dos luxuriosos, nós estamos entrando no inferno mesmo. E aí o que você faz? Tem esse monstro enorme chamado Minos, que é o juiz infernal, e ele tem uma cauda. E quando você chega em frente a ele, você confessa todos os seus pecados. Você não consegue esconder nada, né? Na eternidade é isso, né? Você não consegue esconder nada, nem de você mesmo, nem do seu juiz, como a gente faz aqui. E o Minos ouve a sua confissão e a cauda dele o envolve, né? E dependendo do número de voltas que a cauda der no Minos, será o seu círculo infernal, né? Então eu cometi tal pecado
Esse pecado é do quinto círculo infernal, a cauda dá 5 voltas em volta do Minos. Minos sofre com isso. Isso é uma coisa interessante, porque quanto maior o teu pecado, maior vai ser o sofrimento do próprio Minos, porque a cauda dele vai o espremer, né? E ele vai pegar você, sei lá, pela perna, pelos cabelos, e vai jogar você para o meio desse grande fosso. Então imagine um cone de cabeça para baixo, né? Simplesmente um cone, não precisa nem ser um cone, né? Composto dos 9 círculos infernais. E dependendo da força que você for jogado, vamos supor, se você for bem para o meio desse abismo enorme, você vai cair até o 9º círculo infernal, né? Bom, então nós estamos falando aqui de abrir totalmente a alma. Um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Será que o ponto do narrador aqui é exatamente esse? Que os seus personagens, na medida do possível, estejam expostos a nós, os leitores, como as almas no inferno, ao se confessarem, estão expostas a Minos? Será que é essa a interpretação, né? Será que nós estamos falando aqui em encontrar os pecados? Será que nós estamos aqui falando em devassar os interiores como Minos devassou? Aparentemente sim. Um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Aquilo que as pessoas costumam esconder, o leitor tem o trabalho de tentar trazer à luz. Lembre-se que Machado de Assis passou a vida e a obra inteira fazendo isso, né? Mostrando as falcatruas que nós fazemos dentro de nós mesmos para esconder a verdade dos outros, mas principalmente de nós mesmos. Então, se nós tivermos essa postura, a postura de Minos, ou desejo, pelo menos, de ter o conhecimento de Minos, ao ter as almas devassadas em sua frente, nós vamos chegar a esse ponto interessante, nós vamos conhecer mais um personagem que ele mesmo se conhece, assim como é plenamente possível conhecer mais uma pessoa do que ela mesma se conhece. Continuando. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trebelhos. Calma lá, trebelho é a peça do jogo do xadrez, e é claro que enxadrista também dá para falar xadrezista, se você quiser, é o jogador de xadrez. Então, há uma certa lei de solidariedade, é uma espécie de troca de serviços entre o enxadrista e as peças e os seus trebelhos. Mais ou menos assim, o cavalo me ajuda, eu ajudo o cavalo. A rainha me ajuda, eu ajudo a rainha. O meu rei me ajuda, eu ajudo o meu rei. Eu ajudo os meus personagens a trazer à luz o que a história deles, né? E eles me ajudam também. Então, não só eu como narrador vou conseguir analisar tudo como se eu fosse a única força inteligente de toda a história, como se eu estivesse somente acima da história, tivesse as respostas para tudo, e de lá eu olhasse para os meus pequenos personagens, como acontece, por exemplo, em Aloysio Azevedo, né? Os personagens, ninguém se entende ali, ninguém tem clareza alguma, mas o narrador, esse cientista, né? É mais ou menos por esse lado que vai o naturalismo, né? O realismo e o naturalismo. Então, o narrador, esse cientista, ele entende tudo. Aqui, o próprio personagem, ele vai se revelar. Tanto é que tem vários momentos que o narrador fala, olha, eu nem não sei direito por que o personagem fez aquilo ali, mas ele fez. Vá se entender, né?
Bom, um narrador como o Aloysio Azevedo, os narradores do Aloysio Azevedo, eles saberiam por que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo ou basicamente, né? Ou é pelo ambiente, ou por inclinações naturais, ou pelo meio ambiente, né? O ambiente social e o meio ambiente, por causa disso, né? O nosso narrador precisa da colaboração dos seus personagens. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Vai levando a comparação mais longe, vai ficando difícil para a gente, né? Há ainda a diferença da cor branca e preta, mas essa não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida e assim vai o mundo. Talvez conviesse por aqui, de quando em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis. Olha, bom, para isso nós teríamos que saber quem que é do bem, quem que é do mal, né? Quem que é o inimigo e quem que é o nosso amigo, quem tá do nosso lado e quem não tá, para quem que a gente tá torcendo, qual que é o poder relativo de cada personagem, e aí a gente conseguiria ter esse diagrama. Olha, esse personagem aqui tá vencendo, esse daqui retrocedeu e assim por diante. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio esse processo para acompanhar os lances. Mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória as situações diversas. Creio que sim. E aí eu pergunto pro narrador, será que eu tenho essa imaginação suficiente para imaginar tudo aquilo como um jogo de xadrez e toda a interação dos personagens? Será que eu sei o que está em jogo? Será que eu sei quem que está de um lado, quem que está de outro? Será que eu sei quem que é mais poderoso, quem não é? Será que eu sei se uma jogada, um acontecimento é uma jogada boa ou é uma jogada ruim? Fora com diagramas. Tudo irá como se realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa. Ou, mais claramente, entre Deus e o diabo. Opa, então aqui ele dá uma outra indicação, aqui uma outra pista. Então talvez não é que algumas pessoas sejam as peças brancas e outras pessoas sejam as peças negras. Não é, por exemplo, numa novela, né? Tem lá o vilão e o núcleo de vilões, né? As pessoas em volta dos vilões e o mocinho e o núcleo dos mocinhos. E aí, sei lá, um conquista a empresa do outro. Então talvez não seja tão simples assim. Talvez as peças negras sejam as peças do diabo, as peças brancas sejam as peças de Deus. Bom, e aí, com que o diabo joga e com que Deus joga, né? Quem que é uma peça do diabo e quem que é uma peça de Deus aqui, né? Então, por exemplo, a Natividade é uma peça de Deus ou é uma peça do diabo? Sei lá, os gêmeos, cada um é uma peça? Um gêmeo é uma peça de Deus, o gêmeo outra é a peça do diabo? Talvez não. Talvez nós estejamos falando de coisas muito mais abstratas e muito mais profundas. Abstrato talvez não seja uma palavra boa, né? Mas muito menos palpáveis e muito mais profundas. Por causa disso que eu olho para o narrador e falo: será que eu tenho imaginação suficiente para imaginar tudo isso aqui como uma jogada? Porque talvez nós estejamos falando das vilanias das pessoas e das nobrezas das pessoas, né? E aqui nós já jogamos por terra todas aquelas pessoas que pensam: ah, o Machado de Assis, ele acredita que... deixa eu mudar deixar mais específico. Ah, Capitu é uma pessoa boa ou má? Aí tem aquela história de trair, que é uma outra história. Mas o José Dias, ele tá só se aproveitando ou ele tem uma dedicação à família? Né? O Escobar, ele é um amigo, e aí faz essa simplificação que o próprio Machado, com todos os seus narradores, nunca faria. Né? Dentro de cada um existem as nossas vilanias e as nossas nobrezas. Né? Temos que admitir que nos livros do Machado, a maioria das vezes as vilanias ganham, mas dentro de cada um existe sempre este jogo
de xadrez. E a imagem é bonita, né? Deus e o diabo jogando um jogo de xadrez para decidir com quem ficará a alma, né? Então nós podemos pensar nos avanços das peças negras e os avanços das peças brancas como o avanço da sinceridade, da verdade, da clareza, né? E o avanço da obscuridade, da autoenganação, da crueldade, da desonestidade e assim por diante. Não se engane, não é porque Machado de Assis é pessimista é que ele não é moral. Não é porque ele não é moralista, ou seja, ele vai te pregar aqui e vai falar que você não pode fazer tal coisas e outras coisas. Não é porque ele não é moralista é que ele não tem um profundo senso de moral. Eu sei que eu estou falando do Machado de Assis, mas isso se reflete em todos os seus narradores, né? Às vezes o próprio narrador ele tem o senso moral todo deturpado. Você pega lá o Brás Cubas, você pega o próprio Dom Casmurro, né? Ele tem o senso moral todo deturpado, mas a gente sabe claramente que aquele que cria a história do narrador, ou seja, aquilo que está acima do narrador, que seria o próprio Machado de Assis, ou o narrador do narrador, ele sabe exatamente que existem coisas erradas e coisas certas, e que as coisas certas são preferíveis às erradas. A única coisa que o pessoal geralmente escolhe é as erradas.